nossa religião, nós afirmamos que a nossa religião é o cristianismo. Mas, tecnicamente, o cristianismo não é religião. Porque religião significa busca ou esforço humano para encontrar o divino. É a tentativa do ser humano, já que ele foi criado para adorar, e todo ser humano foi criado para adorar. Ele pode não saber qual é o objeto da sua adoração, mas ele é um adorador nato. Ele foi criado assim. Deus criou-nos propositadamente para sermos dependentes e adoradores do Criador. Por isso é que o próprio ateísmo parece um conceito estranho à própria natureza divina, ou à natureza humana, aliás. Porque o ser humano já foi criado como um adorador. Por isso é que em qualquer cultura, em qualquer civilização, nós sempre encontramos religião. Entre as pessoas menos preparadas, menos formadas academicamente, até os doutorados. Nós encontramos sempre um elemento de religião na pessoa. A busca, a procura por um Deus. E alguns, por não encontrarem o verdadeiro Deus, acabam por criar os seus próprios deuses. Mas em qualquer cultura nós encontramos a religião presente. Se as pessoas não adoram uma vaca, pelo menos adoram um elefante. Ou antigamente adorava-se o fogo, o ar, etc, etc. O ser humano é um adorador nato, porque ele foi criado assim por Deus. Infelizmente, o pecado desviou os olhos do ser humano do verdadeiro Criador. Então a religião é essa tentativa humana de buscar, de se ligar ao divino. Com meditações, com animismo, com elementos materiais, o ser humano tem que se ligar com o divino. Porque há qualquer coisa na sua consciência de que eu fui criado por um Deus ou por vários deuses e eu tenho que satisfazer esse Deus. Eu tenho que me ligar a esse Deus para saber quais são os seus caprichos e poder satisfazer. É a base da religião. Os méritos. Eu tenho que fazer qualquer coisa para não só entrar em contato com esse Deus, mas também conhecer a vontade desse Deus, saber o que ele gosta e eu faço, e saber aquilo que ele não gosta para eu evitar oferecer o sacrifício. A própria palavra religião vem do latim, o verbo latino religare. Então, religião é a tentativa humana de se ligar ao divino. E o cristianismo é exatamente o contrário disso. Não é o ser humano que está à busca de um Deus. Porque ninguém busca Deus. Todos estão destituídos da glória de Deus. Ninguém procura Deus, ninguém busca Deus. Eles até preferem buscar outros seres e não o verdadeiro Deus. E é Deus que toma a iniciativa. Sempre assim. A nossa salvação começa com Deus. Ela é efetivada por Deus. Ela é sustentada por Deus. E nós só temos a certeza de que um dia estaremos com Ele por causa da sua graça. Desde o primeiro minuto sempre foi assim. Quando o primeiro casal, aqueles nossos pais federais, Adão e Eva, foram criados, a primeira vez que pecaram, a tendência humana era de se afastar do verdadeiro Deus. Eles ficaram escondidos. E Deus tomou a iniciativa. Foi lá procurar Deus. Adão, onde estás? Deus sabe tudo, Deus vê tudo, Deus sabia exatamente onde ele estava. Mas aquela pergunta era para cutucar no coração daquele casal. É como se Deus dissesse: o que é que vocês fizeram? Sempre tivemos uma boa relação, porque agora escondem-se de mim, onde é que estão? E ali as acusações começaram. Então, só é a mulher que me levou a falhar. Então a fé cristã é uma fé que descansa num Deus que procura o ser humano e que realiza efetivamente a salvação. E como é que esse Deus o fez? Ele o fez na pessoa do seu Filho. Ele é o representante fidedigno do próprio Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai, disse ele aos seus discípulos. Quando um deles disse: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Se tu vieste para revelar o Pai, então, por favor, Senhor Jesus, revela-nos o Pai. E ele respondeu: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu estou convosco há alguns anos. Vocês ainda não sabem que está aqui o Deus encarnado? E é a autoridade de Jesus que deve ordenar a nossa vida, delinear a nossa vida, orientar a nossa vida.
E reconhecer a autoridade de Jesus é assumir que Ele é o Filho de Deus, o Deus divino, que veio a este mundo, possuindo a carne ou a nossa natureza humana para morrer em nosso lugar. É isso que nos faz cantar. Abre os meus olhos para que eu possa ver a tua pessoa. E através da sua palavra nós podemos entender e conhecer a vontade deste grande Deus. Vamos então para Marcos capítulo 12. Marcos, Evangelho segundo Marcos capítulo 12. Quero aproveitar esse momento também para saudar os nossos irmãos que estão aqui conosco, que já têm vindo com alguma frequência. A nossa igreja também agradece. É sempre um prazer ter irmãos visitando a nossa comunidade de fé. Esta é a nossa família de fé, irmãos. E eu quero confessar uma coisa, irmãos, já há algum tempo, sempre que por alguma razão eu não consigo estar num culto, num domingo, eu sinto uma falta terrível. Eu posso ter todos os privilégios. Já aconteceu estar num avião, por exemplo, 10 horas a voar num domingo. E é uma tristeza tremenda. Eu chego e digo assim, hoje é segunda-feira e hoje não estive com os meus irmãos da fé. É claro que li a minha Bíblia durante a viagem. Ouvi música. Gospel bom. Mas não é a mesma coisa. Não é. Estar presente num culto com os meus irmãos da fé é algo singular. E espero que cada um sinta essa falta. Se por alguma razão, doença, viagem, etc., seja lá o que for, passe um domingo sem estar com os irmãos, que Deus permita que cada um de nós sinta essa falta. Falta na minha família de fé. Então nós estendemos o nosso convite, expressamos a nossa alegria também aos irmãos que estão aqui conosco, trazendo as suas famílias para sentirem parte desta comunidade. O crente nunca vai assistir ao culto, não é? O crente nunca assiste ao culto. Às vezes nós dizemos isso, eu vou assistir ao culto no Seixal. Eu sempre pergunto, é crente ou não? Ah, sou. Então não diga vou assistir ao culto. O crente nunca assiste ao culto. Seja a sua igreja de origem ou não, o crente participa do culto. Quem assiste é aquele que não é crente. Pode chegar a uma congregação, uma reunião como a nossa, para observar, para ver o que é que nós fazemos. Então está a assistir. Os atores estão ali, no campo a jogar futebol, os assistentes estão lá. Podem bater palmas, mas não estão a jogar. Então um não crente pode assistir ao culto, mas um crente não. Seja a minha igreja local ou não, sempre que estou junto dos outros irmãos, eu estou a participar, porque faço parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. E esse é um privilégio singular que nós temos. Marcos capítulo 12. Nós já vimos, na última reflexão, na penúltima, antes da Páscoa, portanto, o início do capítulo 12, onde Jesus vai contar uma parábola e o seu auditório, sobretudo a liderança religiosa, percebeu que esta parábola foi contada contra eles. Eles é que estavam a ser, digamos assim, acusados nessa história. E Mateus vai mais longe, dá-nos alguns pormenores que Marcos não dá aqui. E diz que Jesus olhou para aquela liderança religiosa e disse assim, que agora o reino de Deus será tirado das vossas mãos e dado a um povo, não é, que estava longe, que não me conhecia. E esse povo então vai ser o meu porta-voz para levar o Evangelho a todas as terras. No fundo, o que Jesus estava a dizer ali não é necessariamente que estava a virar as costas aos judeus. Não é? Às vezes há esse entendimento, que o facto de Jesus ter dito, vou tirar o reino e vou dar a outra nação para que dê mais fruto, Jesus estava a dizer ponto final à nação de Israel. Há irmãos nossos que entendem assim. E a partir dali, então o Evangelho passou para a responsabilidade dos gentios. Os gentios agora é que substituíram o povo judeu para levar o Evangelho até os confins da terra. Essa interpretação não corresponde muito àquilo que a própria Bíblia diz. Romanos capítulos 9, 10 e 11 dizem exatamente o contrário. O que Jesus está a dizer ali é que a liderança, o corpo diretivo que vai levar o Evangelho às nações já não será apenas dessa liderança religiosa, composta de fariseus, de escribas, etc. Ali a sua missão acabou. Por isso é que Jesus vai destruir o templo
ou Deus vai destruir o templo 40 anos depois destas palavras. Mas os eleitos em Israel, do povo de Deus, estão lá. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, nesta nova aliança, é composta não 100% de judeus, porque muitos não creram, nem no próprio Deus, diz a própria Bíblia, por isso é que morreram no deserto, e a maioria também não creu no seu Messias. Mas há sempre um remanescente. O que Deus está a fazer é pegar nesse remanescente de judeus e juntar a esse remanescente os gentios, para que essa nova comunidade então levasse o Evangelho para todos os cantos do mundo. O exemplo disso é que todos os apóstolos eram judeus. O próprio apóstolo Paulo diz: eu sou um deles. Deus não virou as costas contra o seu povo, porque eu próprio sou fariseu, judeu dos judeus. Portanto, eu sou a prova viva de que Deus não abandonou o seu povo completamente. Mas aquela liderança religiosa que Jesus encontrou já não tem autoridade para levar a mensagem de Deus com fins da terra. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, nesta nova aliança, é composta desses dois povos, e é isso que fazia vibrar o coração de Paulo. De dois fez um só. Então ele se tornou o pastor, e o aprisco é o mesmo. Não há dois tipos de salvação, dois tipos de chegadas a Deus, um para judeus, outro para gentios. E isso também é um erro teológico. Jesus deixou bem claro: eu vim para unir, vou chamar ainda aquelas ovelhas que não são deste aprisco, eram os gentios. Para quê? Para que juntos tenham o mesmo pastor. E todos nós temos o mesmo pastor. Então Jesus contou essa parábola e isso irritou os seus oponentes. Eles perceberam que é exatamente contra eles que ele tinha contado essa parábola. Então planearam uma estratégia. Essa é sempre uma estratégia em termos de apologética. Como destruir a credibilidade do nosso adversário? Colocando-lhe perguntas difíceis para ver se ele cai numa armadilha. É o que eles vão fazer. Os irmãos verão que isso é maravilhoso. A palavra de Deus é impressionante. A partir do versículo 13 até o final do capítulo 12, os irmãos verão que, até o final não, quase ao final, os irmãos verão que vão surgir vários grupos. Cada grupo com uma pergunta específica para ver como apanhar Jesus no erro. Ela era popular, ele entrou com uma autoridade extraordinária no templo, virou as mesas, expulsou as pessoas, disse que a casa do seu pai era a casa de oração, e ele mostrou uma autoridade singular. E essa liderança veio e disse assim: quem és tu para fazer isso? E muita gente lá em Jerusalém aclamava Jesus como um Salvador. Portanto, eles não o podiam matar publicamente. Mas eles criaram uma estratégia aqui. Nós vamos apanhá-lo nas perguntas. Através das suas respostas, nós vamos descredibilizá-lo. E essa será a sua derrota. Já que toda a gente vai atrás dele, é impossível negar a sua fama, nós vamos usar uma estratégia. É sempre assim que os fracos em debates fazem. É bom seguir os debates nas faculdades, Oxford, Cambridge, etc. Quando a gente não consegue vencer com argumentos o nosso oponente, então vamos criar rasteiras para ver se ele cai e perde a sua credibilidade. É o que eles vão fazer aqui. E é interessante acompanhar isso aqui. Vamos então para o primeiro grupo que vai aparecer. Versículo 13. Acompanhe o que a palavra diz. Enviaram-me alguns dos fariseus e dos herodianos. Prestem atenção nessa dupla. Eles foram sempre inimigos mortais. Mas para abater o inimigo comum, eles se juntam. Não é? Aqui logo já vemos a maldade no coração humano. Para que o apanhassem em alguma palavra. Mais um pormenor aqui. A intenção por detrás, a intenção escondida, a motivação escondida era apanhar Jesus numa falta. Continua o texto. Chegando, disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhe Jesus: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele.
Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Oh, fala aos nossos corações, Pai Santo. Mostra a autoridade de Jesus sobre as nossas vidas esta manhã. Que Ele seja exaltado como a manifestação, a revelação da tua própria pessoa. Cada um de nós possa glorificar o teu nome por teres enviado o teu Filho a gente na cruz. Fala aos nossos corações. Revela a tua vontade sobre cada um de nós. Peço que tu me ajudes também na comunicação desta palavra, de modo a fazê-lo com clareza. Fala aos nossos corações, o Pai Santo. É isso que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, a primeira observação aqui é o grupo que foi enviado. Esse é o grupo de frente, é o teste inicial. Era composto de fariseus e herodianos. Os fariseus era a ala mais conservadora do judaísmo. A própria palavra fariseu nasce de fariseu, ou seja, os separadores. São aqueles que se consideravam os mais fiéis em termos da religião judaica. Vamos dizer assim, era o grupo mais radical, onde se encontravam, onde apareceram mais tarde os zelotes, aqueles que lutavam até o sangue para defender a religião judaica. Por exemplo, antes do tempo de Jesus Cristo, houve uma família de sacerdotes, que também eram fariseus. O pai era Macabeu, e a família foi conhecida como os Macabeus, Matias, então ele se revoltou contra portanto, o império que dominava, quando quiseram banir a religião judaica, atrapalharam toda aquela religião, e para ofender os judeus, colocar a faca no seu coração. Então, no sítio onde era colocado o animal para o sacrifício, esse leão colocou a carne do porco, o animal mais repugnante para os judeus. Era a forma de dizer: a vossa religião está no chão. Assim. Então, e o familiar se revoltou, os filhos o acompanharam, então fizeram aquela revolta que foi conhecida como a revolta dos Macabeus. Foi terrível. Antes morrer do que entregar a nossa religião. Então, os fariseus eram um grupo, no fundo, mais extremado, digamos assim. E eles se consideravam separados, até dos outros judeus. Eles estavam mais corretos, digamos assim, na interpretação, contrariamente ao saduceu. Só que os herodianos eram os adeptos de Herodes. Por isso é que eram chamados herodianos. Estavam perto do poder, não é? Da dinastia dos Herodes. Não é? Herodes não era um nome, era um título, como Ptolomeu, como César, etc. Eram títulos de domínio. Então esse grupo estava mais próximo. Por isso é que eram identificados como herodianos. Eles gostavam do governo, da governação de Herodes, porque fazia bem aos judeus e dava algumas vantagens a esse grupo. Só que os fariseus os detestavam, porque eles eram amigos dos romanos, e os fariseus eram os inimigos mortais. Só que aqui, para abaterem o inimigo comum, eles combinam. E vamos fazer a primeira pergunta. E essa pergunta tem que ter um cunho político, para ver se ele cai na armadilha. Então, os fariseus, de certa forma, consideravam que o domínio romano era uma maldição contra Israel. Não gostavam dos romanos, mas reconheciam que a presença romana era uma espécie de maldição sobre o povo de Israel. Então eles faziam tudo para ver se viesse o Messias para tirar os romanos daí. Enquanto que os herodianos gostavam dos privilégios que recebiam a partir do domínio dos Herodes. Só que aqui combinaram e chegaram. Qual será a primeira pergunta? Tem que ser uma pergunta que vai comprometer Jesus diante do Estado. Então diz o texto bíblico, acompanhem-me aqui. Eles procuravam como apanhar Jesus, e quando chegaram ali, com palavras mansas. É sempre assim: quando alguém quer ganhar a nossa confiança, exalta-nos, coloca-nos lá em cima. Nós temos que suspeitar sempre. Quando alguém chega perto e diz assim: eu sei que o Senhor é um intelectual, o Senhor é um quadro, eu gosto muito das suas reflexões e argumentações. Sempre que eu ouço alguém a começar com essa introdução, eu digo: mal, e vem atrás. E eles começaram exatamente desta forma. Vejo ali comigo. Chegando, eles disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que não te importas com quem quer que seja. Tu és especial, não te impressionas com ninguém.
porque não olhas para a aparência dos homens. Antes, vejam lá, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. Qualquer pessoa como eu, como os irmãos, ficava cheio de si, não é? Nós gostamos de ouvir essas coisas. Os outros dizem essas coisas, a gente lá dentro finge uma humildade, não é falsa, mas lá dentro a gente diz assim: ele sabe que eu valho. Ele sabe, afinal de contas, que eu não sou um Zé Ninguém. Também sei pensar. Né? Mas Jesus não age assim. Não age assim. Diz o texto. Eles então, depois dessa introdução, fizeram a pergunta: é lícito pagar tributo a César ou não? Todo adulto pagava um tributo, um imposto anual. E era feito, e era pago em denário, que era uma moeda. Havia vários tipos de moedas, mas os romanos tinham cunhado uma moeda especial. Quase que obrigava qualquer adulto no Império Romano a não só pagar o imposto em si, mas também a obedecer ao César. Porque nesta moeda, ou nessa moeda, havia, por um lado, do lado da moeda, havia o rosto cunhado. Era metal, então havia o rosto de César, de Tibério, o grande imperador. E do outro lado havia a assinatura dele. Portanto, a abreviação da assinatura. Quer dizer, César Augusto, filho de Deus. Então as iniciativas é que estavam lá. De um lado estava o rosto e do outro estava a assinatura ou a inscrição. Fazia daquela moeda, ao mesmo tempo, como ser um elemento de culto. Porque o rosto daquela pessoa que estava ali, ou a pessoa que estava ali, cujo rosto estava na moeda, era ao mesmo tempo divino. O divino Filho de Deus. Por isso é que os judeus detestavam pegar essa moeda. E eles, para apanharem Jesus, chegaram com a moeda e disseram: olha, antes da moeda disseram assim: é lícito ou não lícito pagar imposto? Tu és judeu, és dominado pelo Império Romano, os outros compatriotas como tu detestam se submeter aos romanos, então nós queremos saber uma coisa: é lícito ou não é lícito pagar tributo a César? Devemos ou não devemos pagar? Mas a resposta de Jesus é maravilhosa. Diz o texto: mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia. E aqui o texto ajuda a denunciar essas pessoas. Portanto, aquela conversa não era assim uma conversa tão amigável assim. Eles não admiravam Jesus com toda a sinceridade como descreveram na sua introdução. A sua intenção era maliciosa, era maligna. Jesus, percebendo, disse: bom, vocês estão a lidar com o mestre. Querem saber se é lícito ou não pagar imposto? Tragam ela um exemplar. Isso era uma moeda, um denário. Denário, a palavra denário em latim é o que dá a nossa palavra portuguesa dinheiro. Vem do latim, denário. E era a moeda equivalente a um trabalho diário. Quando um trabalhador, um agricultor, alguém que ganhava fruta ou criava animais, ganhava, e as pessoas eram pagas diariamente, no final do dia, então o denário era o equivalente ao salário diário de cada trabalhador. E era a moeda principal que circulava, também usada para se pagar o imposto. Trouxeram a moeda. Jesus agora, como sempre, vai fazer uma contra-pergunta. Digam-me lá, essa figura aqui, essa imagem, esse rosto que está aqui é de quem? É de César. E a assinatura aqui por detrás é de quem? É de César. Então significa que ele fez esta moeda propositadamente para ele. É ou não é? Eu não estou a dizer se é lícito ou não é lícito, mas a moeda é dele ou não? É, obviamente, pela lógica. Então, Jesus disse, eles responderam de César, e Jesus disse: então, dai a César o que é de César. A lógica é simples. Se ele que mandou cunhar a moeda, colocou a sua própria cara, o seu próprio rosto na moeda, e faz a assinatura por detrás, ele o fez com um objetivo, para que as pessoas devolvessem a César o que lhe pertence. Então é lícito fazer isso. Há aqui uma grande lição de civismo da parte do Senhor Jesus Cristo. Por outras palavras, Jesus está a dizer: sim, há deveres para com o Estado. E um bom crente deve ser um cidadão bem instruído. Um bom crente não bate na polícia. Um bom crente não deixa de pagar os seus impostos. Um bom crente não falsifica declarações para ficar com vantagem. Não. Um bom crente deve ser um bom cidadão. E se César cunhou essa moeda para que lhe seja devolvida, então devolvam a César o que lhe pertence.
Não tem nada a ver aqui com a política, se nós concordamos com o governo de Roma ou não, nós judeus, eles maltratam, mas se a moeda foi cunhada por ele, devolvem. A ele pertence. Então, no fundo, Jesus está a dizer, paguem imposto. Cumpram o vosso dever cívico. Há espaço para se obedecer às autoridades. E nós devemos fazer isso. Cidadãos portugueses, temos que eleger. Porque o sistema político no qual nós fazemos parte permite-nos fazer isso. Se for necessário alguma manifestação pacífica, podemos fazê-la. Sem armas, sem petáculos, sem facas, sem nada, mas com bandeiras, quando estamos descontentes, dizer às nossas autoridades que nós, como povo, não concordamos com a vossa governação. Pacificamente. Nós temos essa possibilidade e essa liberdade e temos que manifestar a nossa opinião cívica também. É lícito. Aliás, mais, devemos orar pelas nossas autoridades. Romanos capítulo 13. Paulo gasta tempo a dizer assim: um bom crente é um bom cidadão. E tem que demonstrar civismo. Um jovem crente que, por estar nervoso ou zangado, parte lâmpadas na rua, queima cachorros e lixo, não está a dar um bom testemunho. Um crente tem que ser um cidadão exemplar. Há espaço para a reclamação, há espaço para a manifestação, mas nunca ir além da lei. Há limites, é verdade. O Estado pode impor alguma lei que vá contra a palavra de Deus. Ali sim, nós temos que dizer não, como fizeram os apóstolos. Saiam da cadeia, fechem as bocas, não falem mais sobre Jesus Cristo. E Pedro e João disseram, não, isso nós não podemos fazer. Não podemos ficar calados. Nós temos que pregar. Antes convém obedecer a Deus do que aos homens. Ali sim, o crente manifesta a sua insubordinação, mas só no caso dessa ordem, ou da ordem dada pelos homens, fere as instruções de Deus. Ali sim. E Jesus vai fazer algo aqui maravilhoso. Pensem comigo. Ele disse, dai a César o que é de César. E aqui é fácil de entender. A moeda dele, ele é que mandou cunhar para receber de volta, e o imposto está aqui no Império, e como um cidadão adulto que vive sob o Império Romano, porque até nós beneficiamos do Estado também, não é? Bons governos ou maus, mas nós beneficiamos. E nós temos que reconhecer isso. Há uma prestação, por isso é que pagamos o imposto. E o crente não pode ficar ofendido com isso. É claro que nós não gostamos da matemática de subtração, mas temos que pagar. Se arrebentar o cano na rua, eu não vou arranjar. Se faltar luz em casa, eu fico a reclamar. Mas alguém tem que resolver. Então há serviços comuns que o Estado presta. Por isso merece as nossas orações, ou é digno das nossas orações, e o nosso apoio também. Mas vejam o que Jesus faz. Prestem atenção. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A pergunta é, dar a César o que lhe pertence é a moeda. Fácil. Dar a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Repare que ele não responde só à curiosidade deles. Se é lícito ou não pagar impostos. Jesus está a dizer, há espaço para obedecer seres humanos. Mas os seres humanos, por mais poder que tenham, não merecem a nossa obediência completa. Quando eles ultrapassam a sua dimensão humana, o crente não é obrigado a crer. É isso que Jesus está a ensinar aqui. A expressão que ele usa aqui é muito interessante. Diz assim, mostrar qual é a imagem. Jesus diz, qual é a imagem que está aqui? A palavra imagem usada por Jesus ali é ícone, ou ícone em português. E é a mesma palavra que está lá em Gênesis. Quando a Bíblia diz que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, a mesma palavra hebraica foi então traduzida para o grego de ícone. Então Jesus está a fazer um jogo de palavras aqui, muito interessante e teologicamente profundo. Está a dizer que há coisas que nós devemos fazer quando as autoridades humanas nos mandam. O que é dos homens, o que é de César, nós temos que devolver. Mas há coisas que César reivindica e ele não tem legitimidade para tal. O que é de Deus, é de Deus. No fundo, se a imagem de César, devolvam a moeda a César. Mas os seres humanos transportam a imagem de quem? Do Criador. Então aquilo que César exige na sua moeda, que ele é divino, ele não é. Então dê-lhe a moeda, mas não o adora. É isso que Jesus está a dizer. Por quê? Porque nessa altura o César já se proclamava como Deus. E as pessoas prestavam culto. Iam aos templos
para além de cultuar os deuses todos do panteão romano, também prestavam culto ao César como divino. Queimavam incenso. Por isso é que muitos cristãos foram mortos. E era só um pequeno gesto. Não custa nada. Tu podes ter Jesus como o Senhor da tua vida. Mas traga cá o incenso, queime um pouco, chega ali ao templo e diga em nome de César. César, Caesar, Curios, era a palavra. César é rei, ou César é senhor. Basta isso. Não precisa de mais nada. Os cristãos diziam, não. O Senhor que comprou a minha vida é Jesus Cristo. Para mim, Jesus Curios. Então muitos eram comidos pelos leões, os anfiteatros, queimados vivos, com óleo a ferver, queimavam, deitavam alguns líderes e perguntavam à massa dos crentes, vocês também querem morrer como eles? Não custa nada. Se não quiser morrer, é só acender o incenso e colocar ali e dizer, Caesar Curios. Acabou. Então Jesus está a dizer, lealdade que só pode ser dada a Deus. Ele que nos chamou a sua imagem. Culto só a Deus e não a César. Se ele pedir a devolução da moeda, deem-lhe a moeda. Não estão a adorar o César. Apenas estão a devolver aquilo que lhe pertence. Mas aquilo que ela reivindica como divino, vocês não podem dar. É o que significa dar a Deus o que é de Deus. E diante dessa resposta, todos ficaram admirados com sabedoria. Eles não sabiam que estavam a lidar com o mestre dos mestres, que domina todas as técnicas da apologética, etc. Se querem saber se é lícito, então a moeda responde por si. Amados, que nenhuma autoridade humana ocupe o lugar da nossa vida. Nós temos que ser cívicos, obedecer às ordens dos governantes humanos. Mas quando sai uma lei do país que contraria a verdade da palavra, nós temos que ter coragem de dizer assim, isso não. Isso não. Há muitas pessoas, talvez, ou não prestam muita atenção a isso, quando a Assembleia da República ou qualquer outro governo aprova uma lei, as pessoas pensam que o facto do governo aprovar uma lei é uma legitimidade para fazer aquilo que está aprovado. Não vou fazer eutanásia, aborto, já está aprovado, a lei passou. Dá a ideia, eu já ouvi muitas pessoas, mas isso agora é legal. Não, uma coisa pode ser legal, em termos da lei humana, mas continua a ser imoral. É claro que não vou preso por fazer aquilo porque o Estado legalizou. Mas se a minha consciência cristã, baseada na palavra, dizer não, isso eu não posso fazer, eu não faço, mesmo para o governo humano. É essa a diferença que Jesus estabeleceu. A César, o que é de César. A Deus, o que é de Deus. A imagem de César, devolvam a César. Em termos de cumprimento cívico. Mas quando César reivindicar divindade, vocês não podem fazer isso. Porque vocês foram criados à imagem do Deus Todo-Poderoso. Que as nossas vidas sejam dirigidas pelo nosso Deus. E sempre que surge uma lei, uma proposta, uma ideologia, nós temos que avaliá-la sempre à luz da palavra de Deus. Mesmo que estejamos em minoria, temos que ser firmes e dizer assim, eu não vou obedecer a isso. E trabalharmos essa legitimidade. Que Cristo continua a ser o Senhor das nossas vidas. E o grito do primeiro século continua a ser o nosso. O nosso. Jesus Curios. Cristos Curios. Somente Ele. Ele é o Rei da minha vida. Ele não é só o meu Salvador, mas também o Senhor da minha vida. E o que Ele diz para mim é lei. E acima dessa lei não existe outra. Por mais que eu seja um cidadão ou uma cidadã que cumpre todos os seus deveres. Que Deus nos abençoe. Que nos ajude a fazer essa distinção. Ficamos aqui. Próximo domingo, se Deus permitir, teremos um outro grupo terrível de teólogos. Vai chegar para tentar Jesus. Mas ele, com sabedoria singular, também vai dar uma resposta adequada ao nosso Deus e bom. Temos que louvá-lo, temos que agradecer as bênçãos e continuar a derramar sobre nós. Irmãos, temos um hino final. Por tudo que tens feito, então vamos.